Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. No ano de 2020 eu fiz uma live sobre saúde, onde eu compartilhei uma experiência pessoal minha e essa experiência teve uma certa repercussão. Eu gostaria de retomar essa experiência, esse depoimento, colocar ele de uma forma mais organizada aqui, porque essa experiência e esse depoimento vai nortear outros vídeos, outros trabalhos que eu vou desenvolver aqui no canal ao longo do ano, né? Trabalhos que eu já venho desenvolvendo, mas que vai ter um aprofundamento, uma especialização e um aprofundamento aqui no canal. Então, eu gostaria de trabalhar novamente essa experiência, esse depoimento com vocês, e eu vou pedir para vocês seguirem o meu raciocínio. O que eu quero mostrar para vocês, né? E isso falando de astrologia, falando de oráculos. Através da astrologia, através dos oráculos, nós somos capazes de fazer previsões. E sempre fica aquela questão quando a previsão é negativa, né? Quando a previsão ela é uma previsão ruim, ela é negativa, seja na área financeira, seja na área do amor, seja na área da saúde, fica aquela questão, né? Foi feita a previsão, então o que a gente pode fazer? Simplesmente esperar e aceitar? Muita gente fala isso, tá? Hoje mesmo, nas redes sociais, eu vi a opinião de alguns estudantes de astrologia que acham que quando é feita uma previsão negativa, uma previsão, um trânsito, uma progressão negativa de Saturno ou de algum outro planeta maléfico, não há muito o que fazer a não ser esperar, aceitar, né, e elaborar isso na cabeça, mas principalmente assim, aceitar. É um argumento de resignação, né? Então a pessoa defende a ideia de se resignar e aceitar o que está para vir. E existe uma outra vertente de pensamento que defende que dá para mudar esse destino, dá para alterar esse destino, né? Será que isso é possível? Bom, e aí eu compartilhei uma experiência numa live de saúde no ano passado, no segundo semestre de 2020, onde eu contei uma experiência minha e eu quero retomar isso para vocês. Eu comecei a trabalhar com astrologia na década de 90, mais exatamente 1992. Por volta ali, desde que eu comecei a trabalhar com astrologia, isso por volta de 19, 20 anos, eu sempre trabalhei com astrologia numa linha de autoconhecimento. Num determinado momento eu comecei a trabalhar com a astrologia numa linha de previsões, de fazer previsões. E é claro, se eu faço previsões para outras pessoas, eu também posso fazer previsões para mim mesmo. Bom, mais ou menos lá por volta do ano 2008, eu tive um problema de paralisia facial, tá? Um lado do meu rosto teve uma paralisia facial, né? Eu estava mais ou menos por volta aí de uns 35 anos de idade. E esse evento, esse problema de saúde, estava marcado no meu mapa astral. Tá? Eu fui nas técnicas de previsão, até outros astrólogos tradicionais me mostraram mesmo aonde estava localizado esse problema de saúde no meu mapa, na minha revolução solar. E aí não houve muito o que fazer, né? Eu fiquei com a paralisia facial, levei alguns meses para o meu rosto voltar ao normal. Mesmo assim ficaram algumas sequelas, né? E isso estava marcado no meu mapa astral. Não houve muita explicação da medicina convencional, da medicina materialista, científica. Não havia muito uma explicação para isso, mas estava marcado no mapa astral. E a partir daí em diante eu comecei a monitorar minhas próprias previsões, né? Minhas próprias progressões secundárias, minha revolução solar, meus trânsitos, para questões de saúde. E o problema que foi surgindo era o seguinte: eu conseguia prever com bastante antecedência
um trânsito ou uma progressão negativa, tensa, né? Que poderia ser uma quadratura ou uma oposição, indicando um momento em que uma doença estava para surgir, né? Então, por exemplo, eu conseguia prever que daqui a um ano iria acontecer algum evento negativo na minha saúde. E aí o que eu fazia? Com antecedência eu já ia no médico, fazia exames médicos, monitorava, né? Seguia as orientações médicas. E muitas vezes, um mês e meio, por exemplo, 2 meses antes do previsto, os exames médicos não me indicavam absolutamente nada, nada estava indicando que eu ia ficar doente, eu achava até que a previsão astrológica ia dar erro. Eu achava até que eu tinha errado a previsão astrológica. Quando chegava no momento previsto, segundo a astrologia, quando chegava no momento previsto, eu realmente ficava doente, tá? Né? E eram coisas assim intensas que tinham um certo impacto, uma certa repercussão. Então, por exemplo, eu fiquei com visão dupla, visão dobrada, né? E quando eu tinha o sintoma de visão dupla, demorava para voltar ao normal. Teve uma época aqui no canal, são de uns vídeos meus do ano de 2018, que eu estou usando óculos escuro, porque eu estava com esse problema de visão dupla, né? E fiquei um bom tempo assim, inclusive gravando de óculos escuro aqui no canal. Então assim, eu consegui, por exemplo, prever com antecedência que eu ia ter um problema de saúde. A própria medicina materialista científica não conseguia identificar, prever isso através dos exames. E quando chegava um mês em que estava indicado nos trânsitos e progressões o problema de saúde, ele realmente se materializava, ele realmente acontecia e parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para evitar isso. Num dos anos em que eu fiz uma previsão assim, inclusive eu tive que fazer uma cirurgia. Né? Eu tinha previsto com muita antecedência, bastante antecedência, quase um ano, o problema de saúde. Era um trânsito de Marte, inclusive, nas progressões secundárias, envolvia uma oposição, né? E eu monitorando meus exames médicos, seguindo as orientações, mas quando chegou o momento mesmo da oposição acontecer, no mês em que estava previsto, realmente foi indicado uma cirurgia que eu precisei fazer. Tá? No outro ano eu tive o problema de visão dupla. Num outro ano ainda, de novo, quando eu fiz a previsão de novo de problema de saúde, de novo visão dupla. Tá? Esse problema de visão dupla, o nome do diagnóstico é diplopia. Então eu tive o problema. Né? Então foram 3 vezes em que, além do ano, além de 2008 em que eu tive a paralisia facial, ainda mais 3 vezes em que eu vi a previsão astrológica do problema de saúde com antecedência, e por mais que eu tentasse, só pela ciência materialista, eu não consegui mudar isso, não consegui evitar esse destino. Na 4ª vez em que eu fiz a previsão de novo, aí eu cheguei até a ficar desesperado mesmo, de ver a previsão, né, de um problema de saúde, e eu fiquei pensando, não está adiantando, né, só a ciência médica materialista não está conseguindo evitar esses problemas. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, né? Se a ciência materialista não consegue antecipar e impedir essas previsões, esses eventos, então provavelmente eu vou ter que usar alguma estratégia espiritual, alguma técnica espiritual para conseguir impedir esses destinos. Eu já sabia pelos meus estudos o seguinte: primeiro, os astrólogos tradicionais antigos da Idade Média, do período medieval, do período dos árabes antigos, lá do século 8 depois de Cristo, os astrólogos antigos egípcios,
e gregos, né? Os astrólogos egípcios eram anteriores a Cristo. Astrólogos cabalísticos, os astrólogos indianos. Eu sabia que os astrólogos antigos conheciam técnicas de magia, né? Para modificar o destino. Modificar no sentido de ou amenizar previsões negativas, ou contornar essas previsões negativas, ou mesmo transmutar, mudar, modificar essas previsões e impedir os eventos. Então, eu sabia que isso existia, porém, esse conhecimento de astrologia, de magia astrológica, é um conhecimento que está perdido, foi perdido. Muitos dos livros de astrologia, de magia astrológica antiga foram queimados, foram perdidos, né? E o pouco que se tem foi traduzido por muito poucos astrólogos. Pouquíssimos astrólogos hoje em dia conhecem magia astrológica e não compartilham esse conhecimento. Sendo que os astrólogos antigos, muito antigos, assim, a maioria conhecia magia astrológica, tá? Astrólogos tradicionais, realmente tradicionais, antigos, da época dos gregos, árabes, medievais, eles tinham um vasto conhecimento de magia astrológica, tá? Conheciam bastante. Principalmente os astrólogos do período helenístico, os árabes, conheciam muito magia astrológica. Era um conhecimento comum entre os astrólogos antigos. Astrologia e magia andavam juntos. E no nosso momento moderno, o que acontece é que a maioria dos astrólogos, incluindo eu, né, sabem prever, mas não sabem mudar o destino através dessas técnicas magísticas. Então, eu sabia que era possível mudar o destino através da magia, mas eu não sabia como fazer porque eu não tinha esse conhecimento. E aí eu comecei a pensar o que pode existir de técnica magística, espiritual, moderna, para eu tentar fazer alguma coisa, para mudar o destino novamente negativo que eu tinha previsto para mim mesmo, que era eu ficar doente, né? Aí, algumas técnicas de magia eu não me adaptei. Eu não me adaptei, por exemplo, com magia Wicca. Eu já tentei estudar, não consegui me adaptar. Na Rosa Cruz existem técnicas de magia também que eu também não consegui me adaptar. Aí no futuro eu explico isso. A magia Wicca tem rituais demais, são muito rituais, muito, e eu não consegui me adaptar a isso. Eu achei muito chato, não consegui me adaptar à magia Wicca. Aí eu comecei a pensar no Reiki e lembrei do Jorei. O Jorei é uma técnica de imposição de mãos que é realizada pela Igreja Messiânica. E eu tinha, na minha juventude, eu tive um amigo que ele se tornou messiânico, ele conseguiu o Ohikari, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o Ohikari, ele conseguiu o Ohikari para ele, e eu acabei lembrando, resgatando essa memória, de que esse meu amigo se deu muito bem na Igreja Messiânica, aplicando o Jorei, ele ficou muito calmo, muito tranquilo, ele se harmonizou bastante. E aí eu comecei a pensar se talvez eu não pudesse ser beneficiado por essa técnica. Então vejam, o que aconteceu? Eu tinha previsto com antecedência, dessa vez pela quarta vez que eu iria ficar doente. Eu tinha certeza que eu ia ficar doente, tá? Porque nas vezes anteriores em que eu previ, eu tentei evitar, inclusive, eu tentei evitar através da medicina materialista e não obtive sucesso, tá? A medicina materialista sequer conseguiu antecipar, né, através de exames que eu ia ficar doente. E quando eu fiquei doente, inclusive, através de exames, a medicina materialista não conseguiu explicar o motivo, a razão. Tudo bem, eu não estou com isso falando mal contra a ciência materialista. Aliás, muito pelo contrário, eu não abro mão da medicina, da ciência materialista convencional, tá? Não abro mão. Apenas eu estou fazendo uma diferenciação de atuação aqui. O mapa astral, ele me permite antecipar se uma pessoa vai ficar doente ou não e com bastante antecedência, né?
A questão é o que fazer então com essa informação. E aí eu fui atrás do Jorei. Fui numa igreja messiânica, comecei a ir todos os dias para receber o Jorei. O Jorei é feito por imposição de mãos, tá? É mais ou menos 15 minutos que você recebe o Jorei na parte da frente do corpo e na parte de trás. O Jorei, em alguns aspectos, é semelhante ao Reiki, mas são frequências diferentes de energia, tá? Mas, enfim, recebi o Jorei. O Jorei só pode ser ministrado presencialmente, você tem que ir mesmo presencialmente na igreja messiânica receber o Jorei. Ou então, né, uma pessoa que tenha o Ohikari pode aplicar o Jorei em casa ou em qualquer outro lugar para amigos, para familiares, né, ou para pessoas que estejam necessitando. E aí eu recebi o Jorei por 6 meses, tá? Direto. E aí não só eu recebi o Jorei, como eu tomei a decisão de também aprender a técnica do Jorei, a ser um aplicador da técnica Jorei, tá? De imposição de mãos. O Jorei, obrigatoriamente, tem que ser ministrado gratuitamente. Ela é uma prática espiritual e que tem também relevância social, caritativa, é uma técnica caritativa, é caridade, né? Você aplica o Jorei gratuitamente. Principalmente quando você se torna messiânico e recebe o Ohikari. E aí o que aconteceu? Quando chegou o momento previsto para eu ficar doente, eu já tinha recebido 6 meses de Jorei, e aí o que aconteceu é que eu simplesmente não fiquei doente, né? Não aconteceu absolutamente nada, não fiquei doente. Mas a experiência com Jorei ainda teve uma outra consequência que nem era o que eu esperava. A minha situação financeira simplesmente melhorou muito. Né? Eu comecei a ter muitos clientes, muito cliente de tarô, de baralho cigano, né? O dinheiro começou a entrar. Então eu comecei a ter uma melhora significativa, relevante no momento, nas minhas finanças, no momento em que eu comecei a receber o Jorei. Eu não fiquei rico, tá, gente? Não é isso. Mas eu tive uma situação financeira bastante melhorada a partir do momento em que eu comecei a receber o Jorei. Isso foi por volta do ano de 2019, tá? Pegou o ano de 2019, metade do ano de 2019 até o final do ano. E aí em dezembro de 2019, eu resolvi fazer o curso de Jorei, fiz o curso, né? E recebi o Ohikari. Quando você recebe o Ohikari, é como se fosse uma iniciação no qual você se torna messiânico. O Ohikari a gente guarda nessa caixinha. Esse aqui é o meu Ohikari. Para nós messiânicos, o Ohikari é um instrumento sagrado, religioso, espiritual e sagrado. Eu vou mostrar para vocês, tá? E é uma corrente. A gente chama o Ohikari de... O Ohikari para a gente é um medalhão de luz. Então está aqui a medalha de luz que eu recebi, o Ohikari. A gente coloca o Ohikari, né, no corpo e a gente só pode aplicar o Jorei com o Ohikari. É diferente do Reiki, né? O Reiki eu aplico após ter feito uma iniciação de Reiki, né? E aí eu posso aplicar o Reiki em qualquer lugar, isso já está interno. No caso do Jorei não, você só consegue aplicar o Jorei se estiver usando o Ohikari. E o Ohikari ele funciona também como uma forma de proteção espiritual, ele expande a tua aura, ele expande a tua espiritualidade. Então a prática do Jorei, ela me propiciou uma proteção de forma que eu não fiquei doente quando isso estava previsto no mapa astral e ainda por cima, de alguma maneira, tá? A energia do Jorei atuou a favor das minhas próprias finanças. O meu mapa astral e inclusive o meu mapa numerológico mostram que se qualquer numerólogo que pegar o meu mapa numerológico
E qualquer astrólogo que pegar o meu mapa vai ver que eu tenho uma condição kármica na questão financeira. Então, a partir do momento que eu entrei em contato com a energia do Jorei, eu entendi, tá? Hoje eu tenho esse entendimento de que houve uma limpeza kármica também dessa questão. Houve um resgate e uma limpeza, uma purificação. Bom, outra coisa que também aconteceu com o Jorei, né, a partir do momento que eu me tornei messiânico e tive contato com essa energia divina do Jorei, eu também me abri para outras experiências espirituais, me abri mais ainda, tá? E aí foi aonde eu me abri para o trabalho com radiestesia e mesas radiônicas, tá? Então, a radiestesia, eu tive contato com a radiestesia, fiz curso no ano de 2006. Mas eu não levei adiante o trabalho com a radiestesia. Eu achei que o trabalho com a radiestesia era um trabalho muito complexo, não era o momento de eu trabalhar com isso e talvez eu, né, se eu for pensar lá pelo ano de 2006, 2007, 2008, eu fiz o curso de radiestesia, mas eu tinha um pensamento de que eu nunca iria trabalhar com isso, dada a complexidade dessa técnica, tá? Mas depois que eu tive o contato com a energia do Jorei, né, e o Ohikari, o Jorei, ele amplia, lembra que eu falei que ele amplia a aura, amplia a nossa energia espiritual? Realmente amplia, tá, gente? E aí alguma coisa ligou em mim, né, talvez na minha mediunidade, na minha sensitividade, que aí o trabalho com o pêndulo, com a radiestesia, simplesmente começou a fluir. Eu senti um chamamento para trabalhar com a radiestesia, com a radiônica, né? E aí comecei a desenvolver mais esse trabalho durante o ano todo de 2020. Fiz curso de mesa radiônica no mesmo mês em que eu recebi o Jorei, que foi em dezembro de 2019. Fiz o curso da mesa quântica estelar, né? Uma mesa muito poderosa que trabalha com questões kármicas, que trabalha com resgates kármicos, desfaz magia negra. Então eu comecei a trabalhar com esse universo, né? É uma mesa que desfaz contratos kármicos, tem uma egrégora espiritual universalista, sincretista. A própria igreja messiânica, ela tem um caráter universalista também, né? Ela é uma religião oriental, japonesa, e de alguma forma o contato com essa energia do Jorei me levou para a radiestesia e para as mesas radiônicas. E aí eu comecei a trabalhar bastante isso ao longo do ano de 2020, né? E tudo isso se casou também com uma outra coisa, né? Desde 2016, 2017, a partir da astrologia, eu sabia que o ano de 2020 ia ser um ano crítico, ia ser um ano de crise. Então, a busca pelo Jorei, pela radiestesia, pelas mesas radiônicas, também foi uma busca por uma ferramenta para lidar com esse ano crítico do ano de 2020. Não só para mim, como para outras pessoas. O meu interesse também é ajudar outras pessoas, né? Aí o que eu fiz? Continuei o meu aprofundamento nas mesas radiônicas. Além da mesa quântica estelar, aprendi a trabalhar com mais 2 outras mesas radiônicas, uma mesa radiônica espiritual, né, que é uma mesinha verde, e uma mesa radiônica de apometria. Tá? É uma mesa que me permite mesmo fazer um tratamento apométrico. Cada mesa tem um curso, tá? Então cada mesa que eu vou adquirindo tem um curso, tem protocolos, tem todo um conhecimento, uma série de mistérios ligados àquela mesa. E aí, para aprofundar ainda mais esses fundamentos, eu fui atrás da Umbanda. Foi onde eu conheci o sacerdote Pedro Scarabello, o curso do Pedro Scarabello, né? Fiz o curso de Umbanda dele. E depois me aprofundei no curso de Teologia de Umbanda do sacerdote Adérito Simões.
né? E aí eu fiz todos os cursos de Umbanda que eu podia do Adérito Simões e mais os cursos do sacerdote Pedro Scarabello. Fiz esses cursos por quê? Porque eu já sabia, tá? Eu tô no ramo da espiritualidade há muito tempo, né? Há 28 anos. E eu sabia que a Umbanda tem todo um cabedal de informações sobre espiritualidade e sobre magia. Eu também fui atrás da Umbanda para absorver o conhecimento da magia umbandista. Porque ainda no ano de 2020, o meu mapa astral apontava situações nas quais eu poderia ficar doente de novo, tá? Isso ainda aparecia. E aí eu continuei na prática do jorei, continuei na prática da radiestesia e da radiônica e estudando a magia umbandista e praticando as magias de Umbanda, tá? E aí o que aconteceu? O ano todinho de 2020, minha saúde ótima. O que estava previsto no mapa astral não aconteceu, não fiquei doente de novo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de janeiro de 2021. E o meu mapa astral continua apontando que eu deveria estar doente, tá? Doença no mapa astral você vê pelos aspectos de casa 1 e casa 6. Você vai ver isso nas progressões secundárias, você vai ver isso nos trânsitos, na revolução solar. Você vai olhar também configurações do Sol, porque o Sol ele tem o significado de ser a energia vital, né? A vitalidade da pessoa. Então, por exemplo, exatamente hoje o meu mapa astral está mostrando que eu deveria estar doente, e bem doente. Mas eu estou segurando com a espiritualidade. Não deixo de ir no médico, faço meus exames, tá? Eu continuo usufruindo da medicina científica convencional. Mas a minha saúde está equilibrada, harmonizada, a partir do meu trabalho com jorei, com a radiestesia radiônica e com as minhas firmezas de Umbanda. E ao mesmo tempo em que esses trabalhos todos me beneficiam, eu converti isso em formas de terapia. E estou ajudando as pessoas. E o interessante, e isso eu posso falar para vocês, no ano de 2020, eu tive meus clientes de mesa radiônica, de radiestesia, de radiônica, e fiz vários atendimentos. Quando eu comecei a apresentar as mesas radiônicas aqui no canal, algumas pessoas queriam que eu trouxesse testemunhos de pessoas que foram beneficiadas pelos tratamentos com mesas radiônicas, com radiestesia e etc. Isso não é muito fácil de se fazer, porque o tratamento envolve uma questão de sigilo, né? Eu não posso simplesmente trazer as informações dos meus clientes aqui no canal e apresentar para vocês assim, com essa tranquilidade toda, porque existe uma questão de sigilo. Mas alguns clientes, à medida que eu fui conversando, eles foram concordando em me oferecer alguns testemunhos. Eu estou com alguns testemunhos, poucos, mas eu tenho alguns testemunhos que estão registrados, né, e guardados. Tem muita coisa que os clientes me retornam e que não está registrado, não está gravado, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: da mesma maneira como eu fui muito beneficiado pelo jorei, pelas mesas radiônicas e pelos trabalhos espirituais que eu faço, os meus clientes também têm sido beneficiados. Então tem clientes que me trazem relatos de problemas que eles enfrentam há vários anos, 3, 4, 5 anos ou mais, e que a partir do momento que começaram a fazer as mesas radiônicas, a partir do momento que começaram a fazer os trabalhos espirituais que eu comecei a oferecer, a vida dessas pessoas foi alterada, de alguma forma, né? E os problemas que as pessoas vivenciavam ou eram amenizados, ou eram contornados, ou eram totalmente solucionados. Então, eu criei relatos, tá? Eu acumulei um histórico de relatos dos meus próprios clientes, de tal modo que hoje eu posso vir aqui no canal e falar para vocês de maneira convicta
que todas essas técnicas funcionam realmente, tá? Então, eu tenho relatos, eu tenho registro de experiências de cliente, por exemplo, que não estava conseguindo namorar com ninguém, que não estava conseguindo alcançar a felicidade no amor e que teve essa área da vida, ela foi totalmente alterada ao longo do trabalho com mesas radiônicas. Isso não foi conseguido com uma única mesa radiônica. Esse caso que eu estou citando, por exemplo, foi conseguido com 3 mesas radiônicas que a pessoa fez comigo, né? Então, ela estava solteira há 5 anos e agora está num namoro firme e ela está fazendo mesas radiônicas comigo mais para dar uma manutenção na energia dela, né? Para manter essa conquista. Houve também alguns clientes meus que, ao saberem dos meus relatos com relação à experiência na igreja messiânica com a energia Jorei, alguns clientes foram atrás da igreja messiânica, foram atrás de receber o Jorei e também trazem relatos de benefícios e mudanças na própria vida. Alguns desses clientes, inclusive, também se tornaram messiânicos, fizeram a iniciação e receberam o Jorei, o Ohikari, que eu mostrei para vocês. Tá? Porque o que acontece? Quando eu faço o tratamento com a mesa radiônica, eu também dou indicações, eu também faço encaminhamentos, né? E muitas vezes eu encaminhei a pessoa para receber a energia Jorei numa igreja messiânica próxima da residência do cliente, da pessoa. E a pessoa realmente foi, né? Então somou a energia da mesa radiônica com a energia do Jorei, né? E a pessoa teve excelentes resultados também. Então, e aí, o que aconteceu depois? Tá? O próximo passo com tudo isso, eu fui pesquisando, fui fazendo cursos, fui fazendo, até que encontrei 2 astrólogos que têm conhecimento em magia astrológica. E aí eu aprendi a magia astrológica. O interessante da magia astrológica é que ela tem fundamentos muito parecidos com os fundamentos, por exemplo, da magia umbandista. Tem muitos fundamentos parecidos. E a magia astrológica também tem muitos fundamentos parecidos com os da radiônica, ou da magia radiônica. Ou seja, deu para resgatar, né? Na verdade, assim, o conhecimento da magia astrológica foi perdido, foi fragmentado e perdido. Mas esse conhecimento, na verdade, ele atravessa outros campos espirituais e magísticos, tá? Existe magia astrológica dentro da Umbanda, existe magia astrológica dentro da radiônica, existe magia astrológica dentro da Cabala. Então, eu fui descobrindo isso e fui desenvolvendo novas e novas técnicas que eu estou pretendendo trazer aqui no canal no ano de 2021, tá? Mas eu queria deixar esse tipo de relato bem firmado para vocês aqui nesse vídeo, para vocês entenderem por que eu acredito tanto nos oráculos, né? Porque, vejam, eu fiz previsões negativas para mim mesmo, eu tentei mudar essas previsões e através de técnicas ou estratégias meramente materiais, eu não consegui mudar essas previsões, tá? Elas são tão fortes, tão intensas que realmente acontecem, né? Só consegui mudar essas previsões no momento em que eu comecei a fazer o Jorei, no momento em que eu comecei a trabalhar com a radiestesia e a radiônica, no momento em que eu comecei a trabalhar com magias de Umbanda, né? Agora também estou com conhecimento de magia astrológica, que eu pretendo trazer aqui no canal. Falei do tema da magia astrológica no ano de 2020, num congresso internacional na Venezuela, tá? É um congresso que foi uma apresentação que eu participei para a Federação Venezuelana de Astrólogos, né? E aí eles fazem um congresso anual
onde eu levei esse tema da magia astrológica. Foi muito bacana, foi um evento importante e que eu vou trazer aqui no canal também, tá? Vou trazer referências dessa apresentação aqui no canal. E vou começar a trabalhar mais essa temática da magia astrológica. Então, eu quero concluir esse vídeo deixando muito claro para vocês que a astrologia, ela não serve só para fazer previsões, tá? Com conhecimento de magia astrológica, eu tenho percebido que a astrologia também pode ser usada para modificar destinos, para mudar mesmo o destino, para resolver problemas, para amenizar, contornar ou mesmo transmutar problemas. Previsões negativas podem ser alteradas, sim. E eu tenho, inclusive, constatado isso no trabalho da consultoria radiestésica. Por quê? Eu faço as mesas radiônicas e os gráficos radiônicos analisando o mapa astral. Então, quando a pessoa me procura para uma consultoria radiestésica, eu primeiro olho o mapa astral, localizo aonde estão os problemas previstos nesse mapa astral e com base nesse, vamos dizer assim, diagnóstico metafísico, aí eu vou para as mesas radiônicas, vou para a radiestesia, vou para os gráficos radiônicos e para as outras técnicas magísticas e espirituais para ajudar a pessoa a resolver o problema dela. E isso tem funcionado muito com meus clientes, muito. Eu tenho tido retornos, relatos, alguns eu vou tentar trazer aqui no canal, eu tenho alguns relatos em texto, que estão printados, né, de conversas que eu tenho com meus clientes, né? Alguns clientes autorizaram eu mostrar esses relatos e eu vou trazer aqui para vocês verem, né? Pelo menos vou tentar organizar esses relatos para trazer aqui, tá? Mas são, assim, a experiência tem sido bastante gratificante e eu queria compartilhar e firmar, tá, essa experiência aqui com vocês. Então, com a visão que eu tenho hoje de tudo isso, eu digo que a astrologia e os oráculos não servem só para fazer previsão, tá? Oráculo, na verdade, o que é um oráculo? É uma sabedoria que transcende o tempo e o espaço. É isso que é um oráculo, tá? Então, eu posso usar essa sabedoria para transcender espaço e tempo para fazer previsões. Mas eu também posso usar essa sabedoria para fazer magia e tratamentos, correções energéticas. Tá? E isso está muito confirmado para mim. E isso não é uma experiência exclusiva minha, né? Os astrólogos indianos, inclusive, lidam com isso com muita naturalidade. Aqui no Ocidente, a ferramenta que a gente vai ter para fazer magia astrológica é a Cabala. Tá? A magia astrológica está intimamente ligada, extremamente entrelaçada com a Cabala, que é uma tradição judaico-cristã, mística, esotérica, e também está muito ligada com a magia dos anjos, tá? Com a angeologia. E aí, desse ponto de vista que eu estou passando para vocês, aqueles símbolos astrológicos que vocês conhecem, os símbolos dos signos, os símbolos dos planetas, tá? Eles são símbolos que são usados para magia. É muito interessante isso. Os símbolos dos planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, os símbolos dos planetas e os símbolos dos próprios signos são carregados de magia. Carregados de magia. Dá para fazer várias magias com esses símbolos, tá? E tem que ter o conhecimento de como se faz isso. Tá? E então, assim, eu queria apenas marcar esses depoimentos que eu fiz aqui para vocês e mostrar, né, deixar essa conclusão para vocês. É possível não apenas prever o destino com muita exatidão, mas também é possível mudar através de técnicas magísticas. Tem aí um elemento também de necessidade e principalmente de merecimento, tá? Então as mudanças são feitas
de acordo com o merecimento. Essa questão do merecimento ela é bem complexa, envolve questões de ordem kármica, de resgates, envolve uma contabilidade kármica, é esse o termo que eu uso. Envolve uma contabilidade entre karmas positivos e karmas negativos, né, que nós temos acumulados nos nossos corpos espirituais. Mas eu vou tratar desse assunto ao longo dos vídeos, tá? Isso é uma construção que eu vou fazer com vocês a partir dos próximos vídeos, né? Muito tratando, inclusive, de radiestesia, de radiônica, de cabala. Cabala é um tema que eu vou trazer bastante esse ano aqui no canal. Vocês vão me acompanhar e aí vocês vão ver essas novidades que eu vou trazer. Espero que vocês tenham gostado desses depoimentos que eu trouxe aqui, depoimentos muito pessoais e que explicam por que eu acredito nos oráculos, por que eu acredito nessas formas de magias, de tratamentos espirituais, por que eu acredito realmente na radiestesia, na radiônica. Mais do que acreditar, eu trabalho com tudo isso, eu tenho essa vivência, essa experiência. Então, para mim isso não é uma crença, né? Não é exatamente uma crença. Para outras pessoas pode ser uma crença. Para mim é uma experiência que eu vivo todos os dias. Faz parte do meu cotidiano. Todo dia estou fazendo gráficos radiônicos, estou atendendo clientes, né? Estou analisando o mapa astral. É uma coisa incrível ver que quando uma pessoa traz queixas relacionadas a amor, por exemplo, isso está marcado na casa 7 do mapa astral da pessoa. Está claramente marcado. Quando a pessoa traz para mim queixas de problemas financeiros, isso está marcado na casa 2 do mapa astral da pessoa. Quando a pessoa traz problemas financeiros, isso está marcado na casa 10 da pessoa. Eu não preciso nem abrir o mapa astral, tá? Eu já penso comigo, isso é problema de casa 10. A pessoa me traz o problema, eu já sei que isso é um problema de casa 7. Quando eu vou abrir o mapa astral, é batata, é simplesmente batata. O mapa astral mostra direitinho onde está o conflito da pessoa. E sabendo disso, eu sei que gráficos radiônicos, que mesas radiônicas e que comandos magísticos eu devo usar para fazer a correção do problema que foi encontrado no mapa astral. É um trabalho fantástico, tá, gente? Assim, coloco mesmo, é um trabalho muito interessante e que eu descobri pelas próprias dificuldades que eu vivi, né, quando eu fiz previsões negativas para mim mesmo e eu não sabia como mudar. Atualmente eu sei como trabalhar com isso, né? Esse trabalho envolve trabalho com egrégoras espirituais, esse trabalho envolve conhecimento de arquétipos. Eu vou falar tudo isso ao longo dos próximos vídeos, embora eu já tenha vídeos anteriores que tenham falado de egrégoras, de arquétipos, mas eu vou precisar retornar nesse tema para vocês entenderem os fundamentos e os mistérios desse tipo de trabalho, ok? Então é isso, gente. O vídeo já ficou bastante grande, mas eu espero que vocês tenham gostado aqui do depoimento, né? E a gente volta a falar disso nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!